um olhar crítico para o meio ambiente, né? Então, toda a infraestrutura, todo o projeto de barragem, toda a drenagem, todos os nossos projetos, ele tinha um dedinho, né, uma delicadeza em relação à drenagem sustentável ao meio ambiente. Então, essa minha primeira formação, que foi gestão ambiental, depois o curso virou saneamento ambiental, serviu de base para isso. Lá eu tive meus primeiros mestres que me encantaram, hoje são figuras renomadas no mercado, que eu já admirava eles naquela época, e hoje a gente trabalha junto nas consultorias. É muito gostoso encontrá-los e vê-los trabalhando de forma... Naquela época, né, em 2002, alguma coisa assim, a gente falava de meio ambiente, era muito utopia, era muito sonhado. E hoje a gente vê mais que é uma realidade e que os empresários, que os profissionais, projetistas, estudantes, todo mundo que tem essa filosofia, eles vão sair na frente, porque é lógico, é cíclico e a gente precisa proteger isso aqui que a gente chama de terra, né? Chama de lar e tudo mais. E aqui a gente está com um sistema de drenagem sustentável, né? SUS. Deixa eu mostrar, deixa eu ver como é que eu faço para passar o próximo slide. Isso. Eu queria agradecer também ao Paulo. O Paulo é o nosso estagiário aqui na QA. Então, tudo de bonito que vocês virem aí nos próximos slides é mérito dele, tá? Obrigada, Paulo. Então, gente, o sistema de drenagem sustentável, ele é sempre acoplado assim com verde, né? Com uma coisa vital, uma coisa em relação à natureza. Então, a gente vê sensivelmente a melhora de espaços, onde a gente trabalha, onde a gente se diverte, onde a gente convive. Pode ser um supermercado, pode ser um estacionamento. Em todos esses lugares é possível a gente fazer uma aplicação de uma drenagem sustentável. E a drenagem sustentável, ela permite o equilíbrio e ela proporciona um desafio em desenhar as áreas de uma forma que consiga atender economicamente, socialmente as pessoas e também consegue fazer esse desenvolvimento sustentável, considerando a parte biológica, né, a biodiversidade. Nesse exemplo aí, a gente está vendo uma via com verdinho, com canteiro, que serve de drenagem sustentável. Deixa eu só mudar aqui. Isso. O SUDS tem por objetivo gerenciar as águas superficiais, levando em consideração quantidade de água. Então, o volume precipitado, as inundações, o quanto que chove. Então, não é um sistema leviano que vai fazer um projeto de qualquer forma, não. Ele considera essa sistemática hidrológica. Então, tem cálculos, é técnico, é embasado. Então, a quantidade de água ela é levada em consideração. A qualidade da água também é uma vertente do SUS, porque a partir do momento que você faz essa biorretenção, você consegue fazer uma promoção da qualidade ambiental, né? E é que eu já tinha falado em relação à biodiversidade. A partir do momento que a gente insere micro ecossistemas no espaço urbano, a gente tem essa questão do ganho em relação à biodiversidade. E o uso coletivo, né? É muito mais harmônico e mais confortável a gente frequentar áreas que têm esse tipo de metodologia, esse tipo de projeto, né? Vamos lá. Como base, o SUDS, que é o Sistema de Drenagem Sustentável, ele imita a natureza. Então, ele é como se você fizesse uma ocupação, uma urbanização daquela área, imitando como que era o sistema pré-urbanização. Então, a gente tem ali uma área totalmente nativa, você faz um adensamento, às vezes, de uso residencial ou de uso comercial, industrial, que seja, mas a configuração é imitar o que acontecia na natureza acontecer nesse sistema urbanizado. Então, ele tem como característica transportar, diminuir o escoamento e antes da água entrar no curso, antes desse escoamento entrar no curso d'água. E ele também tem como filosofia o armazenamento e a infiltração do solo. E também
considera essa parte da flora, né, essa parte da vegetação com a evapotranspiração através de espelho d'água e através da vegetação. Eles são benéficos, eu já falei, né, que ele causa mínimo ou quase nada de impacto em relação ao meio ambiente a longo prazo. É frequentemente visto como uma sequência de prática em relação a gerenciamento, estrutura de controle, que visa drenar de forma suficiente para minimizar a poluição. Mais um exemplo aqui na imagem que a gente tem de uma drenagem sustentável. Então, os SUDs, eles são mais sustentáveis do que os métodos tradicionais. Vocês vão ver ao longo da palestra que a gente colocou algumas imagens de drenagem tradicional e a drenagem por via SUDs. É impactante, né, o resultado benéfico dessa drenagem sustentável. Porque quando você gerencia os volumes de escoamento e você reduz o impacto da urbanização nessa inundação, consequentemente a população que está vivendo ali naquela área, ela tem um benefício, né? E além disso, o escoamento é visto como um recurso natural, né? Como um bem valioso. Isso é interessantíssimo. E a gente também proteger e melhorar a qualidade da água. Você imagina que cai a chuva e a gente deixa essa água percorrer, lavar toda a área, a partir de um certo tempo ela já está poluída, né? Então, assim, quanto mais dissipada for as estruturas, espalhadas mesmo, as estruturas de drenagem sustentável, mais efetivo vai ser em relação à qualidade da água. E, além de tudo, a partir do momento que você não concentra o fluxo de água, você espalha esse fluxo de água que está precipitado e você não concentra para lançar no TALVEG, né, no curso d'água, isso é muito benéfico para questões de processo erosivo, de proteção de margem, de riscos de escorregamento e tudo mais. A comunidade local também se beneficia em relação a clima, né, a proteção de calor. Então, fica um clima mais ameno, fica mais confortável, fica mais fresco. E esses lugares, assim, para poder você caminhar de forma paisagística é sensacional. A gente que está na engenharia, né, a gente pensa na parte técnica. Então, ali quando eu estou fazendo um projeto, eu penso, eu tenho essa disponibilidade de área, eu consigo colocar uma valeta, eu consigo colocar um lixeiro, uma bacia e tudo mais. Mas a parte paisagística, nas fotinhas aí, elas têm uma sensibilidade incrível. E ela também está inserida na drenagem sustentável, porque a vegetação, as árvores, as gramíneas e tudo mais, ela tem essa função, tanto paisagística quanto das raízes conversarem com a infiltração, da evapotranspiração. Então, todo o ciclo, né, o ciclo da água fica mais harmônico. Vamos para mais aqui. Isso daqui é uma figura, né, que eu estava falando para vocês no início, em relação ao escoamento no sistema natural. Aqui a gente vê que tem a evapotranspiração em relação ao espelho d'água, a vegetação. A gente vê que tem uma recarga de aquífero, tá vendo? As setinhas aqui. A gente vê que a linha piezométrica do aquífero está mais alta. E a gente também vê que a questão da área de inundação... Opa, vamos voltar. A área de inundação em relação ao curso d'água. Então, esse aqui seria o sistema natural. Se a gente fosse urbanizar, usando técnicas de SUDs, toda essa questão natural em relação ao TALVEG, em relação ao espelho d'água e tudo mais, ele teria que ser preservado. Então, é como se a gente instalasse medidas compensatórias da impermeabilização de vias, telhados, garagens e estacionamentos, para converter isso em medidas que podem retardar, medidas que podem segurar, infiltrar o escoamento superficial. Essa daqui é uma figura como é feita a bacia urbana, né? Então, a gente vê toda a impermeabilização, a questão da infiltração, a gente não tem mais área disponível, né? Então, a recarga, a gente consegue ver também a linha piezométrica entre os dois, tá vendo? Isso é muito ruim, porque a questão da disponibilidade hídrica, a recarga de aquífero para poder abastecer a cidade mesmo, abastecer a população, ela é essencial.
a gente vê também que a questão urbana, ela também não respeitou a ideia da área de várzea, né? Então, a área de várzea não foi respeitada também. Aqui é um modelo de fazer um projeto de urbanização considerando as técnicas de drenagem sustentável, né? Com a filosofia de que a água precipitada é um recurso valioso, ela deve ser gerenciada com um benefício máximo. Então, aqui nas casas, tem uma captação de água de chuva que pode ser usada posteriormente para outros fins. As águas drenadas nas valetas, o piso permeável das vias, os jardins, o telhado verde também, que é muito interessante, que tem dupla função, às vezes você pode usar para poder fazer uma horta, algo do gênero, ou simplesmente conseguir algum conforto térmico e armazenar água de chuva, né? E, no geral, a gente vê que a concepção da drenagem sustentável como um todo, ela tem uma estética visual muito mais agradável, né? A drenagem urbana, hoje, ela leva em consideração, na grande parte, a quantidade de água. Então, as diretrizes, as normas, os órgãos públicos e tudo mais, né, os fiscalizadores, eles estão preocupados com o tanto de água que cai. A qualidade de água e a biodiversidade não está sendo levada em consideração. Então, são vertentes muito menores, né? Então, essa tríade aqui, esse triângulo, ele tem que estar balizado para poder atender a drenagem sustentável, onde a quantidade de água, a qualidade da água, a biodiversidade e a convivência, elas estão equiparadas, elas estão conversando entre si, elas estão linkadas, estão promovendo benefício para a sociedade, para o meio ambiente como um todo. A configuração dos SUDs tem essas 4 vertentes, né, que a gente já conversou também. A biodiversidade, quantidade, qualidade de água e qualidade de vida. Eu acho que no futuro bem próximo, as pessoas já estão, os empreendedores, né, o governo já está se conscientizando em relação aos benefícios de planejamento em relação à utilização desses espaços de forma mais sustentável. Em relação à quantidade de água, o SUDS, ele tem como princípio controlar o coeficiente runoff. O coeficiente runoff é aquele índice de permeabilidade do solo. Então, quanto mais urbanizado está o solo, maior esse índice. Isso majora a vazão. Então, em relação à quantidade de água, a gente tem isso, né? Em relação à qualidade de água, a gente adota sistemas filtrantes, drenantes, que podem fazer recarga de aquífero antes da água estar contaminada. Isso é muito interessante. Criar espaços que promovam qualidade de vida. Sim, cinturões verdes, vegetação, canteiros, toda essa questão tem um benefício estético e tem um benefício de conforto térmico, conforme já citado. E em relação à biodiversidade também. Aqui a gente tem um sistema convencional e aqui nessa foto até tem muito verdinho, né? Isso aqui não é muito real, tem uma árvorezinha aqui no nosso cotidiano. Mas o sistema convencional, ele é dotado de tubo, uma galeria central, bocas de lobo que fazem coletas de tempo em tempo, e a gente imagina essa galeria, ela faz o seguinte, ela tira toda a água de forma muito rápida, como se a gente estivesse se livrando de um problema. Então, a gente, na drenagem convencional, a gente considera que a precipitação ela é um problema. As pessoas não convivem com a chuva. É como se você não pudesse nem molhar o sapato, né? Nem molhar o pezinho, nem tomar uma chuvazinha, porque isso é considerado ruim. A drenagem sustentável, ela entende que as pessoas, que a sociedade, elas têm que conviver com a chuva. A chuva é uma coisa boa, né? Então, a chuva ela é um recurso natural. Ela pode ser tratada, ela pode ser reutilizada, e quanto mais cedo a gente conseguir coletar essa água de chuva, que está sendo precipitada, ela vai estar mais pura. E se a gente conseguir não aproveitar essa água de chuva e promover a recarga de aquífero, isso é benéfico. Volta para a gente de alguma forma
em relação ao abastecimento de água com postos de captação. Então, o SUDS, né, o Sistema de Drenagem Sustentável, ele tem isso por filosofia. Nesse caso aqui, a água escoa na sarjeta, a sarjeta é extremamente lisa, o pavimento é extremamente impermeável, tudo que bate no pavimento vai para a sarjeta, entra na boca de lobo e vai para a galeria. A galeria também tem um material concretado, é liso, a velocidade de escoamento tem que ser controlada, porque normalmente, para você fazer uma galeria mais econômica, você usa a velocidade máxima que essa galeria pode suportar, o concreto, no caso, é 5 metros por segundo. Então, os dimensionamentos levam isso em consideração, porque o sistema de galeria, ele é caro, ele é robusto. Na concepção, você tem que fazer toda uma... tem que considerar a escavação, a implantação de tubo, os tubos são caros. Então, todo esse sistema fica muito majorado e, além de ser caro, ele não faz bem para o meio ambiente em relação à descarga, à velocidade. Então, é como se você tirasse isso de forma muito rápida e mais ajusante quando você faz o lançamento no Talveg, porque você faz a coleta aqui no meio-fio, ele vai entrar na galeria e ele vai descarregar lá no Talveg, isso de forma muito rápida. Nas nossas galerias, a gente faz muito projeto de galeria no nosso escritório, a gente vê que o tempo de percurso, assim, do início da chuva até chegar no córrego, com uma vazão de pico, é coisa de 30 minutos, 40 minutos. Já está lá no córrego fazendo estrago com uma vazão potencializada, que você tubulou toda ela e jogou ela num único ponto concentrado. Então, em relação às galerias convencionais, a gente tem esse pormenor aqui. Um pormenor não, um por maior, né, gente? Um impacto gigante. As inundações, os danos causados nas inundações são palpáveis, são visíveis. Então, ali, outubro começa, em Goiânia a gente já está sabendo que a gente vai ter problema. Então, na rota de todo mundo, a gente já sabe as vias que a gente não pode trafegar, a gente já sabe os riscos que é passar em baixadas. A gente já tem mentalmente na nossa rota o que pode ser um risco para a gente vir. E muitas pessoas estão suscetíveis porque às vezes é caminho, às vezes essa inundação ocorre perto da casa. Então, a gente tem sim, todo ano, problemas de inundação no nosso centro urbano. Além da inundação, a gente tem a questão dos resíduos sólidos, né, que eles são carregados, lavados e tudo mais, tem esse acúmulo. Aí entra uma questão de saneamento muito pesada, porque essas águas acumuladas, elas carregam doenças, carregam sujeiras e tudo mais. E tem a questão geológica ainda, que gera escorregamentos, né? Então, que isso também pode ser tratado de uma forma mais sustentável, né? Então, no planejamento, as áreas de risco, elas têm que ter um certo cuidado na hora da urbanização dessas áreas, tem que ter uma certa proteção e estudos específicos para evitar esse tipo de transtorno. Bom, drenagem, e fiz uma pesquisa, né? 3.000 anos antes de Cristo. Olha só. Então, no princípio lá eram valas abertas e todo o deflúvio, tanto de esgotamento sanitário quanto de água de chuva, era direcionado para uma única vala. Agora, eu vou colocar aqui para vocês um áudio, um podcast, não é um áudio, um podcast, de uma chuva que aconteceu em São Paulo dia 10 de uma notícia de 10 de fevereiro, de chuva em São Paulo. E depois a gente volta a discutir, às vezes até no final da palestra, vai ser interessante a gente conversar. Um volume de chuva recorde para o mês de fevereiro. Ruas alagadas, vias importantes interditadas, rios transbordando, desabamentos. Uma cidade parada e um problema que tende a se agravar. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Turma Com Essa, podcast de notícias do Nexo.
redação aqui do Nexo, a notícia de hoje é uma só. Provocando chuva desde ontem à noite, durante a madrugada, a chuva veio com mais intensidade. Em poucas horas, choveu em alguns bairros, metade do previsto para o mês inteiro de fevereiro na capital paulista. O CGE decretou estado de atenção para toda a cidade por volta das 2 horas da manhã. Depois passou para o estado de alerta algumas regiões que seguem ainda por conta de transbordamento. Pois é, a chuva começou na noite de ontem, domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, só na capital do estado choveu 114 milímetros em 24 horas. Isso é mais para essa época do ano do que o registrado em quase 4 décadas. Como foi falado nesse áudio que a gente ouviu agora da TV Bandeirantes, teve bairro em São Paulo onde choveu em poucas horas metade do esperado para o mês inteiro. A chuva deixou as ruas da cidade um caos. Hoje de manhã, 2 das mais importantes vias aqui de São Paulo, as marginais Pinheiros e Tietê, ficaram interditadas porque os rios delas veio transbordar. À 1 da tarde, a cidade tinha 89 pontos de alagamento, sendo que 66 estavam intransitáveis. Isso porque já tinha melhorado um pouco. Mais cedo tinha chegado a 132 pontos de alagamento. No início da tarde, os bombeiros já tinham registrado mais de 800 ocorrências por causa das enchentes. Entre essas ocorrências, 151 desabamentos e 134 quedas de árvores. O governador do estado, João Dória, pediu que quem pudesse evitar não saísse de casa. Ele disse isso pelo Twitter porque ele está viajando, está no Emirados Árabes Unidos, inaugurando um escritório comercial do governo do estado em Dubai. Aqui em São Paulo, o rodízio de carros foi suspenso para ajudar na mobilidade e o transporte público teve muitos atrasos. Algumas escolas cancelaram as aulas e alguns lugares também não funcionaram hoje, como as unidades do Tribunal de Justiça do Estado. Em Barueri e Osasco, as prefeituras suspenderam as atividades do servidor. A desta tarde de segunda tinha sido registrada uma morte. O corpo de um homem que foi encontrado em um piscinão dentro de São Bernardo do Campo. Aliás, a gente já volta para explicar o que são esses piscinões. Também teve uma pessoa que ficou ferida num desabamento na Grande São Paulo e no interior do estado há 2 desaparecidos, segundo a Defesa Civil. O tamanho mesmo do estrago a gente só vai saber depois. Pelas imagens que estão circulando por aí, o estrago material vai ser grande. Além das ruas, a água inundou casas, prédios, carros, garagens, barracões de escola de samba que estão aí pertinho do desfile. Pois é, o volume dessas tempestades não é normal, como a gente mesmo já falou. Não era esperado tanta chuva em tão pouco tempo. Mas esses estragos não são novidade. São Paulo tem um longo histórico de alagamento, de enchentes e do caos que vem de eventos naturais como a chuva. No ano passado mesmo, em março de 2019, as chuvas também fizeram São Paulo passar sufoco. Na época, o prefeito Bruno Covas estava de licença e precisou antecipar a volta e montar um comitê de crise para gerenciar os efeitos da água. Dessa vez agora, em 2020, ele já estava a postos desde cedo. O Bruno Covas entrou ao vivo em alguns programas para falar sobre o que a prefeitura estava fazendo. Tá aqui o que ele falou no Brasil Urgente, que é o programa do Datena. Inclusive, está considerando se candidatar à prefeitura esse ano. Por mais que se fale, o que se resolve para acabar com o alagamento na cidade de São Paulo é piscinão. É uma obra cara, difícil de fazer. Nós já entregamos 8 aqui na cidade de São Paulo. Vamos entregar mais 5 nesse ano de 2020. Serão, portanto, 13 entregues durante essa gestão, que vão se somar aos 24 que nós tínhamos na cidade. Nós estamos aumentando em 50%, aumenta muito a capacidade da cidade da resposta a problemas como esse. Agora, chuvas com essa quantidade, realmente precisa de muito mais piscinão para poder aguentar. Esse barulho ao fundo vem de imagens de um deslizamento de terra em Osasco, que é uma cidade onde já há registros de famílias desabrigadas por causa da chuva. Mas voltando ao Bruno Covas, ele está falando aí sobre os piscinões. Ele disse que essa é uma das melhores formas de tentar minimizar os problemas da chuva em São Paulo. Esses piscinões são obras de drenagem para armazenar a água da chuva e evitar que elas cheguem logo ao esgoto ou aos rios, que é o que costuma causar alagamento. Só que são obras que geram alguns problemas. Um deles é que elas são feitas para receber uma certa quantidade de chuva. E segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Marcos Penido, o sistema de drenagem de São Paulo não está preparado para receber tanta chuva quanto a que caiu no último dia. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, a cidade tem pelo menos 17 grandes obras de drenagem em andamento. Não só piscinões, mas outros tipos de obra também. E pelo menos 14 delas estão atrasadas, já deveriam ter sido entregues. São obras que começaram tanto na gestão do Covas como na gestão anterior do Fernando Haddad. No estado de São Paulo, um levantamento da Globo News mostrou que entre 2014 e 2018, o governo gastou menos da metade do que estava previsto no orçamento para combater os efeitos das enchentes. Pois é, e voltando aos piscinões, que são aí a grande aposta da prefeitura
para esse problema das chuvas atualmente, tem outras questões com eles também, que é que quando não está chovendo, é muito comum que as pessoas usem esses espaços para jogar entulho. E isso piora ainda mais a situação quando a água chega. Por isso, os especialistas dizem que eles são soluções de curto prazo, que não resolvem completamente o problema. Tem outras coisas que deveriam ser feitas para melhorar essa situação, por exemplo, aumentar a quantidade de parques aéreas verdes na cidade, construir mais outros tipos de drenagem, com pequenos reservatórios espalhados pelas bacias hidrográficas, e tentar ter uma cidade menos impermeável, no sentido de ter menos asfalto e concreto, que é o que não deixa a água ser absorvida do jeito que devia. E no fim das contas, o problema da chuva em São Paulo e também em várias outras cidades tem a ver com a ocupação urbana, como ela não foi pensada para dar vazão para eventos naturais como temporais. Um exemplo disso é a relação de São Paulo com seus rios. A Juliana Domingos de Lima, redatora aqui do Next, está preparando um texto que vai sair amanhã sobre o porquê São Paulo para quando chove. Bom, a Juliana vai falar aqui um pouquinho para a gente sobre quais são alguns dos principais motivos que agravam essa relação do ambiente urbano em São Paulo com a chuva. Oi, Conrado. Eu conversei com a professora Silvia Passarelli, da Universidade Federal do ABC. Bom, isso tem a ver com a maneira como a cidade se relaciona com seus rios e com o processo de urbanização dela. Houve uma ocupação inadequada das várzeas dos rios, com edificações e avenidas. A gente tem vias super importantes, como as próprias marginais, que foram interditadas hoje, que acompanham esses rios. São avenidas de fundo de vale. Os rios, eles eram sinuosos e foram retificados, o que também faz com que a água ganhe maior velocidade e volume. Ou seja, uma quantidade maior de água chega no leito e eles transbordam. E o que agrava tudo isso é a impermeabilização do solo e do leito dos rios, que faz com que a água não seja absorvida. E aí, alaga. Bom, Juliana, você conversou com essa professora, urbanista da Universidade do Grande ABC. O que ela aponta como solução de longo prazo para todo esse problema? Conrado, eu tenho um áudio aqui que a professora mandou para mim. Dá uma escutada. A solução do problema de enchentes em São Paulo, ela é de longo prazo, né? Primeiro tem que ter uma ação de saneamento para tirar os esgotos da água, para melhorar a coleta de lixo, para melhorar a limpeza urbana e tantos objetos não chegarem no rio, reduzindo o problema do cheiro, da sujeira e tudo mais. Junto com as obras de saneamento, preciso de fazer uma maior permeabilidade do solo, criar mecanismos para controlar o crescimento da cidade e diminuir a impermeabilização do solo, que aumenta a velocidade da água e a chegada da água no fundo de vale. Obrigado, Juliana. Obrigado, professora, que mandou esse áudio aí para o Durma com essa. E esse texto, a entrevista completa com a professora Silvia. Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio, porque é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Deixa eu voltar para... no áudio, eles falam que não tinha chovido isso em quase 40 anos, né? E mesmo assim os problemas são recorrentes lá. O que eu vi de palavras-chave quando a gente vê problemas de inundação? Chuva recorde, cidade parada, saneamento, piscinão, resíduos sólidos, impermeabilização, áreas verdes, desabamento, transbordamento. Tudo isso está diretamente vinculado ao que a gente está conversando aqui hoje, né? A drenagem sustentável urbana. E o que tem de área de atuação? Não é uma coisa simples de resolver. Então, a partir do momento que já está urbanizado, é muito mais complicado a gente conseguir atuar. Quando a gente tem uma área disponível e está começando a desenvolver o projeto para aquela área, é muito interessante e é muito palpável as técnicas de drenagem sustentável. É fácil de implantar, porque nesse momento a gente consegue cadenciar a distribuição de soluções para aquela área. A partir do momento que a gente já tem uma área totalmente impermeabilizada, fica muito complicado. Enfim, em relação à drenagem sustentável, a gente tem as áreas de atuação. A gente tem a área de engenharia ambiental, engenharia sanitária, civil, arquitetônica, urbanística, porque o desenho dos espaços são interessantíssimo, paisagismo, a gestão econômica e a gestão social. Tudo isso, porque assim, eu acho que no áudio, no podcast,
vocês já conseguiram ver que a questão do saneamento, lixo. Então, você faz uma obra de piscinão, mas tem um problema dos resíduos sólidos, que a população joga entulho lá e acaba que não funciona. Então, tudo isso é casado. E as obras que você faz depois que já está tudo impermeabilizado, elas são muito mais caras. Então, a consciência de você projetar, de você começar um projeto de forma sustentável é muito interessante. E o resultado é muito benéfico. Aqui, a gente tem o rio Cheonggyecheon, acho que é esse o nome, em Seul, Coreia do Sul. Ele é um exemplo que teve um layout, um desenho, e é um exemplo sensacional de revitalização de um rio que estava totalmente poluído, e agora ele tem uma disponibilidade diária, e ele tem um centro de convivência da população com ele. É claro que aqui, se tivesse que fazer com todo no leito natural, alguma coisa nesse sentido, numa área totalmente urbanizada, seria mais complicado, a gente precisaria de mais disponibilidade diária. Mas nesse caso, é como se na hora que não estivesse chovendo, o leito do córrego está funcionando normalmente, e nos picos de chuva ele tem toda a área para poder trabalhar. Então, é um exemplo de uma drenagem sustentável em uma área que já tinha sido totalmente urbanizada. E aí a importância de fazer um planejamento e de ter uma equipe multidisciplinar que conversa entre si para poder chegar nas soluções mais factíveis. Em relação aos termos, a gente tem vários termos aqui. Inclusive, eu não sei se é válido, Laiane e o pessoal da Ana Júlia, do Centro Acadêmico, de fornecer esses materiais para vocês depois. Então, assim, para a gente ser mais assertivo, né, nas nossas discussões, esse material eu posso disponibilizar para vocês e a gente pode, eu fico por conta também, e-mail e tudo mais, para a gente poder tirar alguma dúvida. Mas eu queria mostrar para vocês aqui que não é um termo novo. Então, desde 1972, a gente já tem algumas práticas de management, de green, de sustainable. Todas essas nomenclaturas, elas vêm sendo remodeladas e todas elas convergem para uma drenagem sustentável. É isso. E, como princípio, eles têm sempre a amortização, a infiltração e o retardo. Então, transportar lentamente o deflúvio. Vale lembrar, eu achei isso muito interessante, que ele é muito flexível. Então, assim, a drenagem sustentável ela é flexível e ela tem 1 milhão de maneiras para ser aplicada. E ela é excelente para drenagem e ela também valoriza projetos e valoriza espaços. A gente precisa ter essa conscientização, a gente que está na área técnica, nós que somos acadêmicos, estudiosos e projetistas, para poder passar para as outras pessoas que é muito benéfico a gente não impermeabilizar o quintal, para a gente deixar uma área permeável dentro das nossas casas e assim a gente vai ter resultados na bacia, resultados positivos na bacia em relação à drenagem e inundação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Telhado verde é uma técnica de biorretenção. Micro-reservatórios que podem ser instalados dentro de casa para poder fazer... Imagina, você tem um telhado aqui, e o que ele vai ter? Não tem nada de sujeira, né? No máximo, alguns resíduos, algumas partículas que podem ser drenadas num filtro de caixa de brita tranquilo. E você consegue fazer o armazenamento dessa água para poder reutilizar dentro da casa, é muito bom, é muito benéfico. Aqui a gente tem um exemplo de pavimento permeável, aqui está a configuração dele, aqui a gente tem a seção transversal, como que seria o funcionamento, com um tubo perfurado para poder escoar o excedente. A gente tem os poços de infiltração, que são técnicas de infiltração longitudinal para poder fazer recarga de aquífero e também fazer um retardo de chuva. Aqui são jardins de chuva com a biorretenção, são lindos quando são ornados paisagisticamente também. Aqui é uma faixa gramada, então todas as áreas gramadas, se a gente conseguir fazer uma biorretenção, fazer um lastro de pedra com geomanta para poder fazer a infiltração também é muito benéfico. Aqui é a valeta de infiltração, é como se ele recebesse as águas, né, escoadas lateralmente.
E a trincheira de infiltração, ela tem aqui, está numa fase executiva dela, como se fosse um filtro de areia que vai ser revestido de material de brita, que está recebendo o defúgio dos dois lados aqui das áreas gramadas. Bom, quando eu estava montando essa palestra para vocês, essa palestra virtual para vocês, eu fiquei pensando, por que aqui em Goiânia, né? Porque a gente tem que fazer um enfoque local. Por que aqui em Goiânia a gente precisa tanto de drenagem sustentável? Né? E que tanto que chove em Goiânia, por que não tem técnicas de drenagem sustentável em Goiânia? Eu falei, olha, o princípio básico do cálculo, ele vem da hidrologia, né? Da chuva que precipita. Então, a partir do momento que chove, a gente tem que ver como que vai ser essa distribuição espacial da melhor forma possível. Eu falei, gente, será que tem algum lugar onde menos chove, né? Aí, na pesquisa, eu vi que Calama é uma cidade no Chile, lá não chove, é muito raro chover. Então, lá, definitivamente, não vai precisar de técnicas de drenagem sustentável. Mais para reaproveitamento da pouca água que eles têm ali, mais do que disciplinar essa água que está chovendo, né? Então, em Calama, está localizado aqui, ó, Calama, Chile, digitei aqui no Chile, Calama, Chile foi para mostrar. Então, ela está entre a Cordilheira dos Andes e uma faixa de mar, e aqui é extremamente seco, sem talveg nenhum. Aqui, para vocês terem uma noção como que está a configuração de vegetação, né? Aqui em Goiânia e lá em Calama, a diferença. Aqui, eu coloquei para vocês terem uma noção da cordilheira que bloqueia as massas de ar da Amazônia. Então, não vem precipitação para Calama de jeito nenhum. E eu ainda tive a curiosidade de entrar no Street Viewer para ver, assim, gente, será que lá não tem coleta? E realmente não tem coleta. Lá são os espaços abertos, eu rodei várias ruas aqui e não tem nenhuma boca de lobo, não tem nenhuma coleta. O que eu acho ruim, né? Gente, chuva é maravilhoso, né? A gente tem que valorizar. É benéfico, tem conforto térmico. A gente é muito contra ter tragédias. Então, viabilizar tragédias, você ter engenharia a seu favor e mesmo assim deixar que inundações, escorregamentos aconteçam, isso é muito ruim. Mas tratar a chuva como um recurso valioso é muito benéfico. Os lugares que não tem chuva são pobres de biodiversidade e qualidade de vida também. Em contrapartida, a Calama, a gente pesquisei também Bergen na Noruega. Bergen na Noruega é um dos 10 lugares que mais chove no mundo. Aí eu fui ver como que fica a configuração da chuva em Bergen. Ele está lá listado como os lugares que mais chove no mundo e chove o ano inteiro muito. Então, eu fui ver e falei assim, gente, mas se chove muito, como é que está a configuração espacial? A gente vê muito verde, né? Então, muita técnica de drenagem sustentável. Em relação à geografia, olha que interessante, ela está encaixada aqui. A gente vê a estrutura, então, mesmo assim, tem água vindo das serras, né, dos morros laterais e tudo mais, e mesmo assim eles estão conseguindo urbanizar essa área. Olha só que interessante essa imagem. É do Google também, viu, pessoal? Aqui tem o sistema viário. Tem até um campo de futebol aqui. E andando no Street Viewer, eu vi que as casas, elas não são ruins, não é de baixa qualidade, né? Tipo, favelas ou invasão, algo do tipo. Foi pensada essa urbanização. E de fora a fora, dentro de Bergen, tem esses ralos. Então, é como se a drenagem fosse inteira dissipada. Muitos ralos, em todos os pontos de vias lá, tem os ralinhos para poder fazer a drenagem da água pluvial. E bonito lá, né, pessoal? Muito bonito. Aqui, a sinuosidade das vias, para vocês entenderem a declividade para poder acessar aqui em cima. As casas, elas não são de baixo padrão, tá vendo? E mesmo assim, elas estão viáveis. E faixa verde é o que não falta em Bergen. Tem muita área verde. O que eu fiz aqui? Peguei os dados de Calama, peguei os dados de chuva de Goiânia e peguei os dados de chuva de Bergen, na Noruega.
da lista dos lugares que mais chovem no mundo, Bergen foi a primeira que apareceu dados. Os outros não tinham dados oficiais. Então, eu peguei nesse mesmo site a configuração dos índices de chuva, né? Aqui vocês podem ver que em Calama, no Chile, ó, não chove nada. Eu acho que é em janeiro que chove 16 milímetros, deve ser só um vapor de água que passa por ali. Em Bergen, olha só, chove um ano inteiro. Um ano inteiro está chovendo. Agora, Goiânia, vamos para Goiânia. A gente tem a chuva de Bergen, que é fiz uma reta aqui para a gente conseguir visualizar. A gente tem uma chuva bem próxima da chuva máxima de Bergen, tá vendo? E mesmo assim a gente tem uma seca entre os meses aqui de maio e agosto, que é próxima de Calama, que é um deserto. Então, os nossos sistemas de drenagem fluvial, eles têm que estar preparados, os nossos dimensionamentos, eles têm que estar preparados para o pico aqui. E também a gente tem que estar preparado para a seca. Então, é muito interessante a gente pegar todo esse deflúvio aqui e fazer recarga de aquífero, porque a gente enfrenta uma seca próxima de deserto, próxima do que não chove, zero. Então, aqui também a gente consegue visualizar o gráfico, né? Então, a gente vê em cinza aqui que em Bergen tem uma certa homogeneidade. Em Goiânia, a gente tem barras bem próximas de Bergen e zero também. Eu acho que a próxima é uma tabela. Aqui está mostrando que lá em outubro a gente tem 281 milímetros de chuva no mês, lá em Bergen, e 246 milímetros em Goiânia aqui em dezembro. Então, Bergen é um dos lugares que mais chove no mundo, mas Goiânia, nos meses que chove, está muito equiparado com Bergen, né? E aqui, olha que linda essa imagem de satélite aqui, da configuração de Bergen lá na Noruega, em relação aos verdes, né? A drenagem sustentável, em relação à ocupação dos espaços de forma respeitosa em relação ao meio ambiente e em relação à drenagem. E aqui temos Goiânia, olha só que tanto de cinza, né? O Talveg aqui no caso está respeitado, aqui a gente tem a nascente no Jardim Botânico, mas de forma geral a gente não tem tanto verde quanto a cidade que a gente está estudando, que tem a precipitação máxima muito parecida com a de Goiânia. E, coincidentemente, eu achei um artigo nas minhas pesquisas, e lá em Bergen, eles têm problema de inundação e tem problema também de falta de água para abastecimento público. E, na conclusão do artigo, eles colocaram que técnicas de manejo, soluções de SUD seriam bem-vindas para poder resolver os problemas que eles têm lá, tanto de disponibilidade hídrica quanto de inundação. Aqui a gente tem Goiânia, para poder mostrar a questão da urbanização. Em relação à urbanização, Goiânia em 1990, presta atenção aí nas áreas cinzas, pessoal. Goiânia em 2000, 10 anos depois. O que eu fiquei mais impressionada foi aqui em Goiânia, Trindade, e tanto que as áreas conurbadas conseguiram crescer. Aqui em 2010, já dá para ver que está mais cinza ainda, mais adensado. Aqui em 2016, mais cinza, com um coeficiente mais impermeabilizado. Então, quanto mais impermeabilizado, mais difícil de aplicar as nossas técnicas que a gente está estudando aqui hoje, né? E aqui a gente tem os problemas relacionados, que é a impermeabilização. Nesse caso aqui, a gente tem a nossa querida Marginal Botafogo, que é uma via de extrema importância em relação ao sistema viário, que todo ano ela inunda. Então, a bacia dela está extremamente impermeabilizada, o córrego a calha não é suficiente, e a gente tem esses problemas de alagamento. Aqui nessa foto aqui, de novo, a Marginal Botafogo, aqui na Ponte da Independência. Essa foto é um clássico, né? Todo ano tem aquela passagem ali para o Flamboyant também. Aqui os problemas, aqui também é Goiânia, pessoal. O resgate do Corpo de Bombeiro em relação às áreas ocupadas. E a gente tem as normas de regulamentação. Eu acho que eu estou estourando o tempo, né, Laiane? Vamos ver. A gente tem as instruções normativas,
que aplica-se a empreendimentos urbanísticos e os mecanismos redutores, que são responsáveis pela manutenção em condição. Aí, então, a instrução que a gente tem para poder seguir. O coeficiente de deflúvio tem impacto direto na questão e é definido pela AMA, né? E a área permeável nos projetos urbanísticos não substitui o índice de área verde exigível para a implantação de equipamentos urbanos. Então, aqui a gente tem um resumo das instruções em relação às drenagens. Em função da necessidade de áreas verdes, áreas de permeabilidade exigida nos projetos arquitetônicos não poderão ser integralmente substituídas por caixas de recarga. Então, tendo as áreas verdes, não pode ser substituído, né? Então, assim, não pode fazer a conversão em relação às normas, né? Os novos projetos de arquitetura e engenharia ficam obrigados a implementar sistemas de retenção e infiltração, dotando um volume de reservatório mínimo de 1 metro cúbico para cada 200 metros quadrados de área de projeção impermeabilizada. Já é alguma coisa. Aqui tem em relação ao rebaixamento de lençol. Estou passando um pouco mais rápido porque o tempo está estourado, pessoal. Mas eu vou fornecer esse material para vocês. Aqui a gente tem mais instrução normativa, que tem a lei 9.511 e o coeficiente utilizado para a macrozona é de 0,7 e os projetos urbanísticos de 0,5. E o tempo de retorno para as bacias de detenção depende do K, então depende da geologia, né? Então, se for, dependendo do K, se for menor que 1,2, a gente tem 20 anos e 10 anos. Deixa eu ver o que mais. Servidão, a gente ainda tem passagens de dutos e bacias de detenção, mínima de 60% na PP. O ponto de descarga nas bacias de detenção e retenção deve respeitar um raio de 100 da proteção de nascente, isso é crucial, mas a gente vê muitos lançamentos nesses municípios aqui próximos de Goiânia e em Goiânia, lançamentos de galeria dentro da nascente. Aqui é um modelo do atual projeto de drenagem, né? Aqui a gente tem as galerias, as coletas por boca de lobo, e no final de toda essa área de contribuição, a gente tem uma bacia de detenção que seria o piscinão, que a gente ouviu lá no podcast. No geral, a água andou por todo o empreendimento, veio tubulada e já chega na bacia já um tanto quanto contaminada. Mas dessa forma aqui, a gente consegue uma amortização. Aqui eu estou mostrando para vocês que nesse projeto em específico, a vazão que seria lançada no Calveg era de 7,25 metros cúbicos por segundo. Com a implantação de bacia, a gente conseguiu fazer uma vazão de 3,43. É isso, pessoal. Deixa eu ver. Muito obrigada. Tive que falar um pouco mais acelerado aqui no final. Vamos lá, Yane. Nossa, foi ótimo. Muito bom. Eu que agradeço, né, Fernanda? Deu para absorver alguma coisa, pessoal? Imagina. A gente preparou com muito carinho, né? Nossa, Queria mais pessoas trabalhando nessa área, assim, queria apaixonar mais pessoas. É uma área que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada e as soluções são muito palpáveis. Vamos, então, agora abrir as perguntas para o pessoal. Beleza. Já temos ali da Caroline Pereira de Andrade. Ela perguntou se é interessante mesclar os mecanismos de drenagem, por exemplo, o tradicional e o SUDS. É o que a gente tem feito ultimamente, é o que a gente está conseguindo fazer ultimamente. Então, assim, nos desenhos urbanísticos, quando a gente vê que tem uma graminha, um canteiro, a gente já propõe para o cliente, fala assim, olha, vamos fazer uma valeta de infiltração para a gente conseguir um retalho e tudo mais. E é interessantíssimo. Em um dado projeto nosso aí, a gente tinha uma via com 500 metros de canteiro. Quando a gente trocou o sistema de galeria convencional para uma galeria sustentável, a gente conseguiu uma economia de 200 mil para 80 mil, assim. Então, economicamente, ainda é muito viável aproveitar todo o cantinho verde que a gente conseguir mesclar. Porque hoje, infelizmente, a nossa realidade, ela não é de drenagem sustentável integral. A nossa realidade, ela está, com as pessoas mais conscientes, ela está mista. É isso. Sim. Respondeu, Caroline? Tiago César. Existem limitações para os SUVs?
Tem alguma situação que eles seriam indicados? Tem limitação. Tem limitação. Por exemplo, vamos pensar que a gente vai implantar um loteamento, alguma coisa, numa área extremamente rochosa com afloramento de rocha. Então, tem técnicas ali que não vão funcionar. Você pode tentar fazer um poço, mas não vai filtrar. A rocha é extremamente impermeável. Então, para cada projeto é uma solução. Então, nesses, a configuração de projetos, de soluções mais superficiais, bacias, valetas, para poder retardar, é mais eficiente. Então, para cada projeto, por isso que tem infinitas soluções. Não dá para fazer uma receita de bolo e falar assim, olha, para todas as áreas aqui a gente consegue fazer esse passo a passo. Não. A gente tem que ver qual que cabe em cada área. Certinho. Vamos ver se tem mais alguém. O pessoal fica meio com vergonha, né? Podem enviar, pessoal, pelo chat. Agora é o momento. É o momento. Ó, a utilização de geossintéticos para drenagem é utilizada em Goiânia? A gente a gente propõe nos nossos projetos, a gente até faz uma conta. Várias vezes ele fica interessante usar um geossintético. O McDrain, né? A Macafé, ela não é merchandising, viu, gente? Eu gosto muito do pessoal da Macafé, eles dão assistência técnica muito bacana para a gente. E, normalmente, tem alguns projetos que ficam inviáveis usar geossintético, mas, na maioria das vezes, a gente consegue substituir, mesmo porque o geossintético, ele ocupa uma área menor. Então, às vezes, você consegue substituir uma trincheira drenante por um filtro, por um dreno ali que tem uma geomanta e funciona bacana e é garantido, entendeu? Aí vai questão de custo, questão de as obras públicas às vezes tá caminhando para poder aceitar os geossintéticos, isso é ótimo. Então, os geossintéticos estão entrando nas planilhas de orçamento, a gente está conseguindo usar nos nossos projetos geossintéticos, isso é maravilhoso. E é bem utilizado, sim. Deixa eu ver aqui. Temos mais 3 perguntas. Ó, o pessoal agora estão fazendo. Bora lá. Uma aqui que é grande. Como Goiânia tem uma época que chove muito e uma época que chove pouco em outra, você falou, e eu já ouvi pessoas dizendo que é por esse motivo que não se faz tratamento dessa água. Mas você apresentou claramente que esse problema pode ser resolvido com SUDS. Como você pensa que esse problema pode ser resolvido quando se tange ao interesse público e a responsabilidade dos profissionais da área nessa questão? Nossa, bem elaborada, né? Bem elaborada a questão. Bom, em relação ao espaço público, né, a parte governamental de resolver a questão de drenagem através de SUDS, tem que ter um plano diretor de drenagem que incorpore as técnicas de SUDS dentro das soluções. Então, a partir do momento que a gente troca calçadas, coloca obrigatoriedade de reserva dentro das casas e a impermeabilização também, tanto para os novos, tanto para os antigos, a gente consegue dar uma amortizada, né? Antes da palestra, eu estava conversando com a Carol, minha sócia. Falei assim, Carol, e aí? Como que a gente poderia fazer uma aplicação, uma conta, para poder ver a técnica de SUDS dentro do loteamento, do empreendimento ou de uma área já urbanizada? A gente viu que se a gente conseguir retardar com reservatórios de 8 metros cúbicos, por exemplo, dentro das casas, a gente consegue um tempo de concentração maior. O tempo de concentração maior, a gente consegue uma economia no diâmetro do tubo. Então, esses tubos que hoje estão saturados, eles trabalhariam com mais folga. Então, a gente teria menos inundação. Então, assim, a gente teria que pensar, setorizar todas as bacias e ver quais técnicas de SUDS a gente poderia aplicar para essa área que está urbanizada. Sabe? Em relação à questão profissional, eu indico, né, eu acho que todos os profissionais, tanto os urbanistas, quanto os paisagistas, os engenheiros, todo mundo que trabalha nessa área, ter essa consciência de, quando for possível, sempre aplicar uma técnica de SUDS. É como se fosse um conjunto de medidas para ter um resultado maior ali na frente. E é benéfico.
E a gente consegue mostrar isso na conta, né? Consegue mostrar isso em cálculo, em técnicas. Não é uma coisa, uma viagem. Não é uma viagem. Tecnicamente é comprovado. É. Gostei da resposta. Bem complementar. Vamos para outra aqui do Israel. Ele perguntou se a Lei de Drenagem Urbana de Goiânia impactou positivamente para a drenagem e se as normas de implantação de novos empreendimentos estão sendo respeitadas. E tem mais uma. E se a doutora sabe se o novo plano diretor abrange todo esse tema. Não, o novo plano diretor, o que acontece? As leis que a gente tem aqui, elas, tanto das ODs, né, dos Objetivos de Drenagem Sustentável da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, como as leis nossas, as leis regionais, municipais, eles colocam uma obrigatoriedade de amortizar, uma obrigatoriedade de reter, mas não é muito específico, né? Então, assim, a gente entende que a técnica, que a solução para aquele empreendimento ali é muito específico daquela área. A gente sabe que tem que estudar naquele momento que está fazendo a concepção do projeto. Normalmente, a gente consulta, né, são consultadas a CINFRA, a AMA, os órgãos regulamentadores, e eles norteiam como que tem que ser o projeto. Mas muitas vezes não tem aquela consciência de que a gente conversou aqui, de instalar a técnica lá no início da chuva, lá na casa, na primeira valeta, no primeiro canteiro. Não, então, assim, as bacias de retenção de amortização no final das galerias, elas estão sendo obrigatórias sim, isso já é ótimo, já é muito massa, mas todas as técnicas de drenagem sustentável, não estão sendo aplicadas, não. A Caroline Queiroz até comentou aqui, né, que acha que os normativos acabam travando, né, as opções de uso de outras soluções e falou que você apresentou muito bem da diversidade de casos e opções. A Carol é minha sócia, gente, por isso que ela está falando que foi bem. Ah, tá. A Vitória fez uma pergunta. Quais são as maiores dificuldades para a implantação do SUDS? Bom, tem a mentalidade ainda da população de achar que não resolve, né? Tem isso. E realmente, quando a gente pega uma área urbanizada e vai tentar converter o que tem disponível em SUDS, acaba que o investimento não é válido. Então, o SUDS ele é muito mais bacana quando a gente está planejando, quando a gente está projetando, do que onde já está urbanizado, mas mesmo assim, é interessante a gente estudar área por área para ver a aplicação. Então, essa mentalidade de achar que não funciona é canseira. E a resistência em relação a custo, né? Então, assim, tudo gira em torno, nossa, vai custar muito, eu vou perder a área e vou ter que instalar isso. Então, em relação a custo, pega muito também. Então, a gente tem essas duas dificuldades. Em relação à conscientização de usar onde deve, como pode, e essa questão da resistência em relação ao custo, de achar que é muito caro instalar a drenagem sustentável. Em alguns pontos não é mais caro que a galeria convencional. A galeria convencional é muito cara. Bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Temos só um comentário aqui do professor José Vicente. Que é nosso... professor José Vicente, posso mandar um beijo? Pode, sim. Professor Pedro, ele foi meu professor de mestrado e ele que me introduziu nas águas subterrâneas. Então, usei seu material, professor. O Kleber Formiga e o José Vicente são musos inspiradores em relação à água. Então, muito obrigada. Ele falou que aqui no início da precipitação, muita sujeira nas ruas e são carreadas, né? E é um fato de poluição grave. E como o sistema lida com isso, né? Perguntou do Valdeci, sobrinho dele, pelo Instagram.
Então, em relação à contaminação de resíduos, né, tem as biovaletas. É como se tivessem caixas drenantes para poder fazer a infiltração. E tem que ter uma manutenção, né? Então, assim, todos os resíduos sólidos têm que ser coletados, é como se fosse uma varredura de rua. E aí você vai ter que entrar nessas biovaletas, nessas biotrincheiras, nas bacias e fazer uma coleta para evitar essa contaminação de forma sistêmica, assim como a limpeza urbana. É o que normalmente, assim, fazem, né? Deveriam fazer, né? Essa limpeza. Mas a realidade a gente vê boca de lobo entupida, galeria entupida, né? Então, até no sistema convencional a gente vê os rios todos lotados de lixo, garrafa PET e tudo mais. Uhum. Outra pergunta. Vamos lá, a última. Para a gente encerrar, que já deu 17h10. É viável substituir completamente um sistema tradicional de drenagem pelo sustentável? É viável, desde que a gente tenha disponibilidade de área, né? Lá na DASA, em Brasília, eles têm um normativo que a vazão de pré-urbanização tem que ser igual de pós-urbanização. Então, você faz o dimensionamento da área e considera um coeficiente de impermeabilização ser de 15, e você tem essa vazão. Depois, você faz o dimensionamento com C de 0,7. O delta entre essa vazão, você tem que reter obrigatoriamente dentro do empreendimento. Então, os urbanistas, né, os engenheiros e todo mundo tem que fazer um desenho ali para usar essas áreas que vão ser destinadas para os SUDs como área verde, como área de lazer e tudo mais. Mas eu lembro que num caso que a gente fez no dimensionamento, dentro das residências, teria que ter um armazenamento de 15 metros cúbicos, é um baita tanque por lote. Então, assim, para ser efetivo, o SUS realmente precisa de mais disponibilidade de área. O sistema tradicional de galeria, o que ele acontece? Ele chove e a gente trata aquilo ali como um passivo, quero me livrar dessa água. Então, ela é jogada toda para jusante. Então, você pode impermeabilizar aquela área todinha, porque todo o problema vai ser jogado para jusante. Então, se você não vai jogar o problema para jusante, se você vai aplicar a técnica de SUDS, você tem que ter mais área disponível, mais área verde disponível. É esse o raciocínio. Mas que é possível sim, desde que seja calculado. Os projetos que a gente conseguiu substituir totalmente por SUDS foram loteamentos de chácara, que a gente tem áreas maiores de lote e tem mais áreas verdes disponíveis. Esses loteamentos que são menores, com os lotes ali de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, é muito complicado usar integralmente a técnica de SUDS. Ok. Muito obrigada, né, pelas respostas. Bom, vamos agradecer, então, especialmente, né, Fernanda, você, que nos proporcionou esse conteúdo maravilhoso e, tipo, é muito especial porque é um assunto que, para nós, é muito delicado na universidade tratar dele, porque a gente tem essa questão de aproximação, mas falta aquela complementação, né? Então, ainda mais agora, época de distanciamento, então, para não esquecer e ficar sempre atentos e atualizados. Tá? Muito obrigada, Fernanda. Quero agradecer também novamente aos apoiadores e também a todos vocês que assistiram e acompanharam nós durante toda essa palestra. O meu muito obrigado fica aqui e também o convite, né, para a palestra de amanhã. Eu vou agradecer também. Obrigada, Laiane, pelo convite. Obrigada a todos que assistiram, tiveram a paciência de ouvir o devaneio técnico da Fernanda. Mas é isso, eu queria passar alguma coisa bem interessante para vocês. E eu estou à disposição. Eu deixo o meu contato com a Laiane, quem quiser pegar meu e-mail, telefone e tudo mais. Eu adoro trocas técnicas, né? Saí da academia, mas a academia continua em mim. E, por favor, gente, continue investindo nessa área aí, que ela é muito sensacional. Obrigada. Obrigada a nós. E amanhã a palestra vai ser sobre implantação, operação e monitoramento de aterros, que vai ser ministrado pelo engenheiro químico Luciano Banzato, que é diretor executivo da Metropolitana Serviços Ambientais, e também vai ser com a Brenda Vitória, que é discente da Universidade Federal de Goiás e realiza o estágio na Metropolitana. Então,
fica mais uma vez o convite para todos. O meu muito obrigado a você, Fernanda, e ao professor José Vicente por estar também nos orientando. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Somos o Centro Acadêmico da Universidade Federal de Goiás e temos a responsabilidade de orientar todos os estudantes do curso, de realizar discussões com os alunos e soluções sobre conteúdos e currículos. Levamos aos alunos discussões, debates, eventos, reuniões e cursos. E nós nos organizamos em diretoria, como a diretoria de marketing, da que faço parte. Produzimos artes e divulgamos nossos eventos e deixamos vocês muito bem informados. Já a diretoria de Extensão e Cultura leva aos alunos eventos como Simpósio de Empreendedorismo Ambiental, IDEX, excursão para a Chapada dos Veadeiros, oficinas e cursos. E para a realização de tudo isso, contamos com o apoio da diretoria de financeiro. Arrecadamos com os nossos eventos e revertemos em apoio para os próximos. E também para mantermos nossa sala com conforto aos alunos. E temos também o secretariado, que está atento em todos os detalhes administrativos e dá suporte ao presidente. E quem coordena tudo isso é o presidente e, claro, o vice-presidente. Nós somos responsáveis por representar a instituição, os discentes e o curso. E fazemos isso no Conselho Diretor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, no Conselho de Entidades de Base do Diretório Central dos Estudantes da UFG e no Conselho das Ligas Acadêmicas da SCA. Mas nós só conseguimos fazer tudo isso porque trabalhamos em equipes, que colaboram com as ideias e nos ajudam a realizar as atividades anuais. Gostou? Então venha fazer parte do Centro Acadêmico. Monte sua chapa e boa sorte!